Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, eu sou Renata Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física e exercício físico na infância e adolescência. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe os seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, a infância e a adolescência é um período aí marcado pela adoção de hábitos, né? Hábitos como atividade física, comportamento sedentário, questão da alimentação, né? Da nutrição, consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo. Então, é importante nessa fase a gente estimular a criança, né? E o adolescente a ter uma adoção de hábitos saudáveis. O baixo nível de atividade física, ele pode resultar em excesso de gordura corporal, o qual está associado a diversos fatores de risco cardiovascular, a síndrome metabólica, que é quando eu tenho mais de 2 fatores de risco na mesma pessoa, e ao perfil inflamatório. E o estilo de vida ativo, em contrapartida, ele tem sido associado à diminuição no risco de inúmeras doenças crônicas, ao aumento aí da longevidade e à baixa circulação de biomarcadores inflamatórios, né? E quando a gente pensa em criança e adolescente, as recomendações internacionais de atividade física colocam, né, 60 minutos diários de atividade de intensidade moderada a vigorosa. Em relação ao comportamento sedentário, ele está associado à ausência de atividade física e observa-se aí um crescente aumento do tempo, né, despendido em comportamentos sedentários entre as crianças. Daqui a pouco a gente explica um pouquinho sobre o que vem a ser esse comportamento. E o comportamento sedentário, ele tem sido associado a inúmeras comorbidades, como sobrepeso e obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, osteoporose e alterações aí no perfil metabólico, independente isso tudo do nível de atividade física aí da pessoa. Então, vamos diferenciar um pouquinho o sedentarismo versus, né, a inatividade física, né? O comportamento sedentário, ele está relacionado a atividades na posição sentada ou reclinada, associadas aí a um mínimo de movimento corporal, resultando em baixos níveis de dispêndio de energia similares aí ao nível de repouso de uma pessoa. Enquanto a inatividade física, ela se refere, né, a não prática ou prática de pouca atividade física regular. Então, aqui nós vemos, né, o comportamento sedentário, né, num contínuo do movimento humano, né, o que a gente vê, né, atividade física versus comportamento sedentário. A gente vê aqui, ó, a situação de dormir, né, logo próximo a ela a gente tem essa situação, então, de comportamento sedentário, né. E após isso vem atividade leve, moderada e vigorosa. Então, a gente vê que o comportamento sedentário, ele está bem próximo ali, né, ao ato ali, né, de dormir, em que tem praticamente nada, né, de dispêndio aí de energia. Ainda que associando a atividade física e o comportamento sedentário, é interessante mostrar, né, que eles são construtos diferentes. Então, a gente pode ver, né, um indivíduo aí, ele é sedentário e também é inativo, né, não pratica aí a atividade física, mas eu posso também ter um indivíduo que ele é sedentário, então ele fica muito tempo aí na posição sentada, mas ele é ativo, tá? E também posso ter, né, um indivíduo inativo, porém, ele não é sedentário, ou seja, ele não fica muito tempo aí na posição sentada. E um indivíduo, né, ativo e também não sedentário, né, que é o interessante a gente observar nas pessoas, né, que esse indivíduo ativo e não sedentário, ele estaria com menos risco aí de desenvolver alguma doença crônica. Então, aqui eu trago, né, um gráfico sobre a inatividade física, né,
em adolescentes. Então, o que a gente vê em atividade física aí, considerando, né, menos de 300 minutos por semana. Então, se a gente for olhar aqui, ó, a capital de Belo Horizonte, né, a gente vê, né, que 58% desses adolescentes, eles são inativos, né, o que é um valor muito alto, e esse valor, ele é maior aí no sexo feminino em comparação ao sexo masculino. Então, é interessante e vejam que várias capitais, né, têm um elevado aí nível, né, de inatividade física, o que pode trazer aí doenças associadas. Em relação a nenhuma prática aí de atividade física, né? O que a gente percebe, né? Os adolescentes, né? Então, vamos olhar de novo aqui a capital de Belo Horizonte, né? 31% dos adolescentes, eles não praticam nenhuma atividade física, sendo novamente, né, um valor maior entre as meninas, 45,7, do que os meninos aí que aparecem com 16,4. Então, mais uma vez, né, chamando a atenção, né, para essa reduzida atividade física nos adolescentes. Por que é importante, né, a gente avaliar essa população, né? Porque os hábitos relacionados aí ao estilo de vida, eles tendem-se a manter na vida adulta. Então, quando ele adere, né, a um estilo de vida ativo, ele vai tender, né, na vida adulta continuar ativo. E as doenças crônicas, como hipertensão, obesidade, elas têm a sua gênese, né, o seu início aí na infância e na adolescência. Por isso é importante de se avaliar já nessa população. E em relação aos benefícios da atividade física regular, né, a atividade física regular, ela oferece benefícios como aumento de força e resistência, ajuda aí na formação de ossos e músculos, o controle de peso corporal, reduz a ansiedade e o estresse, controle de dislipidemias como colesterol, os níveis, né, de LDL, de HDL, de triglicerídeos, também a redução aí da pressão arterial e reduz o risco de desenvolvimento, né, de doenças crônicas não transmissíveis. E em relação, né, a esse público, né, de criança e adolescente, a recomendação, né, é de 60 minutos de atividade física de intensidade moderada, vigorosa. E é importante destacar que acima de 60 minutos proporcionam benefícios ainda maiores, o que é melhor, né? E a maior parte da atividade física diária, ela deve ser aeróbica, sendo os exercícios de intensidade vigorosas recomendados pelo menos 3 vezes por semana, né? Além disso, né, essa atividade ela pode ser acumuladas ao longo do dia, né, com um período mínimo a ser considerado de 10 minutos. Então, se ele faz de manhã, 10 minutos, de manhã à tarde, então eu vou acumular ao longo do dia esse somatório. E uma alternativa aí também pode ser, né, a contagem de número de passos por dia, que para essa faixa etária, né, deve ser entre, né, 10.000 e 11.700 passos, né, para promover e manter aí a saúde. Esse artigo aqui, né, ele verificou, quando a gente olha aqui na figura, né, aqui seriam os quartis de aptidão cardiorrespiratória pelo consumo máximo de oxigênio, tá? E ele verificou que a cada diminuição de 7 mililitros por minuto de quilo do consumo de oxigênio tem um aumento aí de 3 vezes no risco de doença cardiovascular. Então é importante destacar aí, né, que essa aptidão cardiorrespiratória, quando ela é reduzida, eu vou aumentar o risco cardiovascular dessa criança, né? E em relação à promoção da saúde, ela é muito influenciada pela família. Então, quando a família, né, ela tende a permanecer ativa, ela vai promover aí, né, também com que os seus filhos tenham uma vida mais ativa, né? Os amigos também influenciam bastante. Então, os amigos mais ativos tendem a influenciar os demais. E a escola, na escola, essa promoção da atividade física, ela pode ser, né, tanto na educação física escolar quanto no recreio escolar.
Em relação ao recreio escolar, os fatores que podem influenciar aí na atividade física durante esse recreio seriam, né, o sexo. Então a gente viu, né, que, por exemplo, os meninos eles tendem a ser mais ativos. A idade também vai influenciar, né, principalmente as meninas quando entram aí na adolescência, elas tendem a reduzir esse nível de atividade física. A disponibilidade de equipamentos para a prática, né, e além disso, né, o espaço apropriado, né, tem que ter esse espaço para criança ela poder se manter ativa. A temperatura também vai influenciar, né, nesse nível de atividade física, e a duração aí do recreio, né, porque se for um recreio muito curto, né, não dá tempo então da criança se alimentar e ainda fazer alguma atividade. Então, em relação à atividade física e treinamento físico na infância, né, nesse gráfico aqui ele mostra, né, a idade do indivíduo. E aqui, né, a porcentagem, né? Então, o que a gente vê aqui? A linha cheia são as atividades físicas gerais e ênfase aí nas habilidades motoras, né? E a linha pontilhada está mais relacionada com a prescrição de atividade física e ênfase em saúde e aptidão física, né? Então, a gente vê quando o indivíduo, né, quanto menor a idade, ele vai ter mais ênfase aí, né, nas atividades físicas gerais, voltados aí para as habilidades motoras, né? E ali por volta dos 10 anos, quando ele chega ali, né, na adolescência, vai reduzindo esse tipo de atividade, aumentando, né, a pressão de atividade física com ênfase aí para a saúde e aptidão física desse adolescente. Então, em relação, né, à organização do programa de exercício, né, para melhorar aí a aptidão física e saúde de crianças e adolescentes, né, o tipo de programa ele sempre tem que partir, né, do simples para o mais complexo, né, em relação a um ambiente pedagógico, né, pensando, né, que o simples ele tem que vir primeiro para depois eu ir para mais complexidade, né. Aqui, né, nós vemos as idades, né, indo aumentando, né, até chegar lá no fim da adolescência, e a gente vê, né, que a sobrecarga, então a carga, né, ela tem que ser partir da carga pequena para chegar lá na carga média alta, né, principalmente quando o indivíduo já está aí no fim da adolescência. Os exercícios, né? Primeiro, utilizando o exercício somente com o peso do corpo e para posteriormente, né, utilizar aparelhos. Em relação, né, ao tempo de treino, né, e ao condicionamento e o volume, então, primeiro, né, eu tenho, né, que o condicionamento, né, ele vai ter, né, partir de um baixo condicionamento para um indivíduo mais condicionado, aí sim eu posso ter, né, uma sobrecarga mais alta. O volume de treino, ele vai partir do menor volume para o maior volume, conforme o indivíduo vai ganhando condicionamento. E em relação, né, o tempo de treino, né, ele vai partir ali de um tempo de treino menor para um tempo de treino maior, conforme ele vai ficando mais condicionado. Então, o movimento ele é imprescindível para as pessoas, pois a interação com o meio ambiente ela é realizada aí por meio do movimento, né? Nós executamos movimentos quase que incessantemente para solucionar problemas ou para satisfazer as necessidades, como subir uma escada, digitar mensagens, escovar os dentes, dirigir um veículo, chutar uma bola, andar de skate ou danças, ou dentre outras, né, atividades. Então, ele se torna aí imprescindível para as pessoas. O estilo de vida atual das crianças e adolescentes, ela tem causado um impacto negativo, né, nos níveis de atividade física, e fato que vem sendo, né, apontado como um problema aí de saúde pública. Por isso que tem de se aproveitar o tempo de realização de atividade física para promover efeitos eficazes da prática, né? Então, esporte, jogos, brincadeira, luta, dança e ginástica, eles são conteúdos aí que podem, né, ser utilizados para formar e ampliar o repertório motor dessa criança, explorar e descobrir meios de alcançar as metas motoras,
sentir prazer aí pela prática e ter conhecimento com e sobre as atividades, né? E adquirir assim uma autonomia e responsabilidade para a prática, né? Aí ele vai poder, né, levar esse estilo de vida ativo aí para a vida dele. Então, na etapa aí de movimentos básicos, né, para as crianças de 2 a 7 anos aproximadamente, a aquisição, né, deve ser diversificada de movimento de estabilização, né, como girar, apoiar-se, saltar, de locomoção, né, como andar, correr, nadar, e manipulação, arremessar, rebater, o chutar. Então, eu tenho que dar, né, formas diversificadas, né, para esses movimentos. E o ambiente, ele pode ser manipulado em aspectos como tipo de piso, iluminação, presença ou não de implemento e plateia, restrição ou não de tempo para execução, o tamanho do grupo, a existência aí de equipamentos de segurança ou apoio, ou o uso aí de alvos, né? Os parâmetros do movimento, eles podem ser variados quanto à distância, a direção, a velocidade, além disso, né, a altura e a trajetória, a lateralidade. Então, são parâmetros aí que eu posso manipular nesse ensino, né? Enquanto na fase de combinação de movimentos básicos, que vai dos 7 aos 12 anos aproximadamente, sugere-se, né, privilegiar a progressão vertical, com aumento aí de interações entre os movimentos básicos, por exemplo, correr mais o saltar, né? O lançar mais o rebater, o receber e o arremessar, andar e chutar, né? Quicar, correr e arremessar, andar, saltar e rebater, tá? Então, associando, né, esses movimentos básicos, né? Além disso, né, realizar movimentos básicos de acordo aí com os movimentos específicos. Então, um exemplo, né, quando eu posso ensinar, né, o correr, o saltar e o rebater, né, ele pode ser um pré-movimento aí da cortada do voleibol, tá? Então, eu posso utilizar, né, movimentos básicos de acordo aí com o seu movimento específico, que seria, né, a cortada aí do voleibol. No início aí da adolescência, espera-se então que se tenha adquiridos e combinados os movimentos básicos de modo diversificado em relação, né, número elevado, né, de movimentos e complexo, número elevado de relações entre os movimentos, para que a etapa motora especializada ela se desenvolva integralmente para atender às necessidades culturais específicas, né? Em relação, né, à organização da prática, é muito importante, né, então, estabelecer metas de desempenho que sejam atingíveis e realistas, e desafiadoras e específicas, né, de curto prazo e associado a metas de longo prazo. Além disso, né, fornecer dicas verbais com linguagem objetiva, simples, clara e direta durante as primeiras tentativas aí de prática sobre os pontos, né, que você considera os pontos chaves de movimento, e utilizar demonstração, principalmente nas tentativas iniciais, fazendo com que o aprendiz, né, ele preste atenção no ponto chave ali da execução, tá? Também, né, estruturar a prática com variações apenas em fases intermediárias e avançadas, né? O aprendiz, ele primeiro, né, tem que formar estruturas sólidas de movimento para depois começar a variar essa prática. E fracionar aí a habilidade apenas quando a integração entre as partes não é forte, né? Além disso, né, combinar demonstração e dicas verbais para aprendizes em fases mais avançadas do processo, porque eu estou envolvendo, né, duas formas diferentes, e se ele está numa fase mais inicial, vai prejudicar. Também pode, né, concentrar a atenção do aprendiz, do aluno, né, para fontes externas ao corpo, pois quando o foco de atenção é dirigido para o corpo, a interferência aí prejudicial nos processos de controle motor, né?
Também, né, deve-se estimular o aluno a detectar o erro por si próprio e ele mesmo se corrigir, oferecer, né, um feedback externo quando o solicitado pelo aprendiz, após as boas, né, tentativas, então dá aquela resposta para o aluno e preferir aí sessões de prática mais curtas, menos sessões de prática longas, tá? Para não ter aquela sobrecarga aí desse indivíduo. Então, eu quero agradecer, né, a participação de vocês aí nessa videoaula e espero nos ver na próxima aula, tá? Falando um pouquinho sobre o treinamento de força aí na infância, tá? Muito obrigado!